Falar sobre divisibilidade. Uma equação do tipo, algoritmo da divisão. Uma equação do tipo bx igual a pode não ter solução no conjunto dos números inteiros. Isso dependerá dos coeficientes a e b da equação. Quando tal solução não existe, quando ela existe, disse que a é divisível por b. Ou seja, dizer que A é divisível por B significa dizer que existe um certo C, tal que B vezes C é igual a A, tá certo? É a mesma coisa. Mais precisamente, definição, A e B, números inteiros, diz que B divide A, ou que B é um divisor de A, ou ainda que A é um múltiplo de B, se existe um número C, tal que B vezes C é igual a A. Usaremos a notação B divide A, tá? É assim que a gente vai escrever, então a notação para B divide A é essa aqui, tá? B divide A. Não é assim, tá? Para vocês que forem escrever aí para mim, não é assim. Geralmente quando o pessoal faz assim, o pessoal está pensando na fração, tá bom? O pessoal está pensando na fração B sobre A. Então, a notação que eu estou falando é um traço reto. Então, usaremos a notação B divide A para indicar que B divide A. A negação dessa afirmação será escrita aí quero negar, eu corto aqui esse traço. Convém observar que se B é diferente de zero, o inteiro C, nas condições da definição, é único. Ou seja, se você tem que B vezes C é igual a A, onde o B é diferente de zero, só vai existir um C nessa condição. Não existe mais de um. Agora, se o B é zero, aí você tem uma quantidade imensa, né, de elementos. Você tem infinitos elementos, aí você pode colocar o inteiro que você quiser. Inclusive, a história lá do zero não divide nenhum elemento e que muita gente chama de ou crê ou morre, né, é justamente por causa dessa trivialidade, né? Se você vai pegar um número diferente de zero e vai dividir por zero, você não vai ter ninguém que multiplique o zero e dê esse número. Por outro lado, se você pega A igual a zero e você vai dividir o A, que é o zero, por zero, aí você tem uma infinidade de números para colocar aqui. Então, nessa situação, você não tem nenhum, e nessa situação, você tem infinitos. Por isso, a divisão por zero é uma divisão inútil, logo ela não é feita, tá certo? É o motivo pelo qual a gente não divide por zero, não é outro motivo. Continuando nossa leitura. Por outro lado, note que zero não divide A, se e somente se A for igual a zero. Nesse caso, deixa eu apagar aqui o que eu risquei que vai atrapalhar a leitura. Nesse caso, o quociente não é único, pois 0 vezes C vai ser 0 para todo inteiro C. Era o que eu tinha comentado agora, né? Por causa disso, costuma-se excluir o caso que o divisor é nulo. E nós vamos aderir a essa convenção em tudo o que segue. Mesmo que não seja explicitamente dito, estaremos admitindo que todos os divisores considerados são diferentes de zero. Então, quando eu chamar de divisor, eu não vou precisar ficar dizendo que o divisor é não nulo, tá? Então, se B divide A e A é diferente de zero, o módulo do B é menor ou igual que o módulo do A. Ou seja, um divisor em módulo, ele é sempre menor do que o dividendo. Demonstração. Se B divide A, significa dizer que existe um C, tal que B vezes C é igual a A. Então, você vai e toma módulos aqui nessa igualdade. Você vai ter, então, que o módulo de B vezes o módulo do C vai ser igual a A. Como o módulo do C
é um inteiro positivo, temos que o módulo do C é um número maior ou igual que 1, né? Porque a proposição 127, que nós demonstramos há algum tempo atrás, ela diz que se você tiver um certo número qualquer maior ou igual que 0, menor ou igual que 1, e esse A aqui for um número inteiro, então esse A ele vai ser igual a 0, ou o A é igual a 1. Né? Então, se você tem que o módulo do C, que é um número positivo, ele é um número positivo, então ele é maior ou igual que 1. Né? Ele não é 0, ele é positivo, então ele vai ser maior ou igual que 1. Essa opção não existe, então vai ser no mínimo 1 e daí em diante. Multiplicando ambos os membros dessa igualdade por módulo de B, temos que, quando você multiplica aqui essa igualdade por módulo de B, você tem que o módulo de B é menor ou igual que o módulo de B vezes o módulo de C. Mas o módulo de B vezes o módulo de C é igual ao módulo de A. E assim você conseguiu mostrar que o módulo de B é menor ou igual que o módulo de A, que era o que você queria mostrar. Um corolário. Os únicos divisores de 1 são o 1 e o menos 1. E, segundo a afirmação do corolário, se A divide B e B divide A, então A é igual a mais ou menos B. Certo? Corolário desse nosso resultado aqui, tá? O módulo do divisor é sempre menor ou igual que o módulo do dividendo. Então, vamos à demonstração do primeiro. Se B é um divisor de 1, temos, pela proposição anterior, que o módulo de B vai ser menor ou igual que 1. Né? O módulo do divisor é sempre menor ou igual que o módulo do dividendo, e o módulo de 1 é 1. Então, da proposição 127, que é essa que eu citei agora há pouco, sabemos que não existe um inteiro entre 0 e 1. Então, como B é diferente de 0, temos que o módulo de B tem que ser maior do que 0. Né? É um número positivo, ele vai ser maior do que 0. Logo, o módulo de B é obrigado a ser igual a 1, porque ele é maior do que 0 e menor ou igual do que 1. A proposição 127 obriga que o módulo de B seja 1. E, portanto, o B ou é 1 ou é menos 1. Bem, se A divide B e B divide A, existem inteiros C e D, tais que A vezes C é o B e B vezes D é o A. Então, substituindo na segunda igualdade o valor de B, ou seja, eu tenho aqui B vezes D igual a A, no lugar do B eu vou escrever A vezes C. Então, eu vou ter A vezes C vezes D igual a A. E como A é diferente de 0, podemos cancelar o A aqui. Isso é um dos nossos axiomas lá do passado, tá? Não é porque eu divido, não. Porque eu não estou considerando divisão. Eu estou considerando apenas Z. Né? Em Z não tem o interesse por divisão em si. O que eu estou usando aqui é um axioma que a gente já mostrou antes, que vale a lei do cancelamento. E como A é diferente de 0, podemos cancelar esse A. Aí eu tenho que eu vou ter A aqui e aqui eu vou ter 1. Né? CD, então, vai ser igual a 1. O que era que eu estava querendo mostrar? Eu estou querendo mostrar que A é igual a mais ou menos B. E eu concluí que C vezes D, o produto está dando 1. Então, o que eu posso concluir do C e do D? Aqui. O que eu vou concluir do C e do D? Logo, D é um divisor de 1. E aí, pela parte A desse nosso corolário, se o D é um divisor do 1, então o D ou é 1 ou ele é menos 1. Consequentemente, o que você tem, se o D é 1 ou é menos 1, você tem B vezes 1 seria A, B vezes menos 1 seria, o menos B seria o A. Então, ou o B é A, ou ele é o menos A. Consequentemente, A é igual a mais ou menos B. Tudo bem até agora, gente? Algum problema? Tá claro? Alguma dúvida sobre essa leitura?
tranquilo, né? Então vamos lá. Opa, vim para o lugar errado. É o hábito de vir de ir lá no tablet. Bem, vamos lá. Na proposição seguinte, reunimos algumas das propriedades elementares da divisibilidade. Então, está aqui estabelecendo várias propriedades. Quaisquer que sejam os números inteiros A, B, C e D, lembrando que assumimos os divisores diferentes de zero, vale. Bem, o A sempre dividirá o A. Se o A divide o B e o B divide o C, então o A divide o C. Se A divide B e C divide D, então A divide A vezes C divide B vezes D. Se A divide B e A divide C, então A divide a soma. Olha, aqui vale a pena chamar a atenção. Acabei fechando minha tablet. Deixa eu ligar ela de novo aqui. Pronto. Voltar para o livro. Vale a pena aqui chamar a atenção que tem esse I aqui, tá? Ó, aqui tem esse I. Tá bom? Então, só vai dividir uma soma se dividir os dois, tá? Obrigatoriamente tem que ser os dois. Note que isso é diferente do caso da divisão, né? Se você tem que um A divide B vezes C, ele só precisa dividir um dos dois. Aqui você tem que lembrar que tem que dividir os dois. Então, se tiver numa situação em que tem que demonstrar algo do tipo um elemento divide uma soma, lembre-se que você só pode garantir isso se o A divide o B e divide o C, tá? Então, isso é importante quando está fazendo exercício. Bem, se A divide B, então para todo M pertencendo a Z, tem-se que A divide M vezes B. Então está aqui, para dividir a divisão, ou a multiplicação, basta dividir um dos fatores. Se A divide B e A divide C, então para todo Mn pertencendo a Z, tem-se que A vai dividir a soma essa espécie de combinação, né? Combinação linear. Então você faz um M vezes B, um N vezes o C. Se você tem que o A divide tanto M quanto N, então ele vai dividir essa soma aqui. Bem, demonstração. A divide A. Bem, basta observar que podemos escrever A como sendo A vezes 1. Né? Então, dividir significa que existe o C, tal que A vezes C é igual a... Se aqui fosse um B e aqui fosse o A, né? B vezes C seria igual a A. Então, se existe esse C, e nesse caso existe, que é o número 1, então a gente pode afirmar que A divide A. Segundo, por definição, existem inteiros D e D'. O que diz o segundo, tá? Se A divide B e B divide C, então A divide o C. É a transitividade, né? Inclusive, vale uma reflexão. A divisão ela não é associativa, tá? Porque a gente tem uma visão de que a associatividade é uma propriedade que está em todas as operações. E ela não é associativa, né? Se você fala numa sequência de divisões, né? Você tem que A divide B e depois esse resultado divide o C. Isso não implica, você não garante com isso que o A vai dividir o B dividido por C, tá? Não é associativo. Então não é muito difícil você encontrar uma operação que não é associativa. Interessante é que eu nunca tinha me atentado a isso até quando eu comecei a estudar estruturas não associativas. Não parecia importante, mas depois observei que muita coisa ocorre com estruturas que não são associativas. Estou falando aqui da divisão, mas, por exemplo, a subtração também não é associativa, né? Bem, subtração vista como operação. Então, segundo, por definição, existem D e D', tais que A vezes D seja igual a B vezes C, né? O que eu tenho aqui é
A divide B. Então, existe um D, perdão, B vezes C não. Desculpe, eu errei aqui. Aqui é um E, tá? Estava meio esquisito aqui na minha visão. A vezes D é igual a B. Por quê? Porque o A divide o B. Então, existe um D, tal que A vezes D é igual a B. E existe um D', né, tal que B vezes D' seja igual a C. Por quê? Porque eu estou contando que eu estou marcando no lugar errado. É aqui. Era esse. Porque eu estou contando que o B divide o C. Então aqui eu considerei o D e aqui eu considerei o D'. Então, substituindo o valor de B dado pela primeira igualdade, ou seja, eu tenho que o B é A vezes D, então o que eu vou ter aqui é A vezes D vezes D', né? Então eu vou ter que C é igual a A vezes D vezes D', que eu posso associar assim, né? Porque aqui eu estou querendo lembrar que é A vezes D é o B, então é B vezes D', para poder ficar igual a isso, mas eu posso associar assim, e se eu associo assim, então eu concluí que existe um inteiro, que é o D vezes D', que quando multiplica o A, dá como resposta o C. Então se eu concluir isso, eu concluí que o A divide o C. Ok, então desses dois eu chego nesse. O que mais? A divide D e C divide D. A divide B e C divide D. Então, A vezes C divide B vezes D. Terceiro. Bem, novamente, por definição, existem F e F', né? Um pensando nesse, o outro pensando aqui. Então, para esse aqui, eu vou pensar que A vezes F é igual a B. E para esse daqui, eu vou pensar que C vezes F' é igual a D. Então, multiplicando ordenadamente ambas as igualdades, temos, bem, aqui à esquerda, você vai multiplicar a F vezes CF'. E à direita, você vai multiplicar B vezes D. Então, o que você tem é, colocando aqui, né, na verdade, comutando o A e o C e o F, por exemplo. Você vai ter CF, F', e aí você pode pensar nisso daqui como sendo um inteiro à parte. Isso daqui é igual a BD. Ok, é o que eu tenho aqui. Donde segue a tese, né? Porque você acabou de mostrar que existe um inteiro f vezes f', que multiplica A vezes C e que dá como resposta B vezes D. Que era o que você queria mostrar. Você queria mostrar que o A vezes C divide o B vezes D. Você mostrou que existe o F, F', tal que AC vezes F, F' é igual a BD. Isso demonstra esse fato. Ok. Então o terceiro também parece-me claro. E quarto item. Se A divide B e A divide C, então A divide a soma. Bem, existem D e D' para essas duas circunstâncias, né? Tal que A vezes D vai ser B e A vezes D' vai ser C. A vezes D vai ser B e A vezes D' vai ser C. Aí você vai e soma as duas, né? Você quer saber o que acontece com B mais C, então você soma. Quando você soma B mais C, você vai estar somando AD com AD'. Aí você coloca o A em evidência, você tem A vezes D mais D' igual a B mais C. Bem, isso significa dizer que existe um inteiro, D mais D', que multiplica A e que dá a soma B mais C. Ou seja, em outras palavras, você está dizendo que A divide B mais C. Quinto item, se A divide B, então para todo M pertencendo a Z, tem-se que A divide o M vezes B. Ora,
Se o A divide B, então existe um C, tal que A vezes C é B. Eu quero mostrar que o A divide o M vezes B. Então eu multiplico por M dos dois lados. E aí eu tenho que A vezes AC vezes M é igual a B vezes M. Aí você associa o C e o M assim. E aí você tem um inteiro que multiplica o A e que dá como resposta B vezes M. Mas isso significa exatamente dizer que o A divide o B vezes M. E a última, se A divide B e A divide C, então para todo MN, tem-se que A divide MB mais NC. Ele diz que isso, na verdade, é a junção do 4 com o 5. Isso é a junção do 4 com o 5. O 4 diz que se o A divide as parcelas, então ele divide a soma. O 5 diz que se o A dividir um produto, se o A dividir qualquer inteiro, ele divide um produto, um múltiplo dele. Ora, então por causa do 4, você tem que o A divide a soma. E por causa do 5, você tem que o A divide cada uma das parcelas, né? Divide o M vezes B e divide o N vezes C. Já que ele divide o M e também divide o N. Ok. Então isso prova também a sexta afirmação. Não, perdão. Ele não divide o M e o N. Ele divide o B e o C, né? O M e o N são os números que eu multiplico o B e o C. Ok. Só isso que eu tinha me expressado incorretamente. Então, note que a relação divide tem algumas propriedades semelhantes àquela relação menor ou igual. Então, ele está dizendo que a relação divide, ela lembra a nossa relação menor ou igual, que ela era uma relação de ordem, né? Ou seja, era uma relação que é reflexiva, ela é transitiva e ela é antissimétrica. Ela é antissimétrica. É isso que ele está chamando a atenção aqui. Simétrica. Ela é antissimétrica. Não dá para arrastar para cá, deixa eu ver assim. Não tenho como ganhar o espaço do C e do A. Vou fazer aqui apertadinho. Antissimétrica. Pronto. Então ela tem essas três propriedades que é exatamente as mesmas propriedades que a gente tinha destacado na relação menor ou igual, né? Então ele está avisando que 1 e 2 da proposição anterior, com as dadas pelos axiomas A10 e A12, dá para ser comparado, né? É isso que ele está te avisando. Ou seja, ele está te dizendo que aqui quando você olha 1 e 2, você tem na 1 que a divisão ela é reflexiva e na 2 você tem a transitividade. Então a única coisa que está faltando dentre essas coisas que foram afirmadas antes é a questão dela ser antissimétrica, né? Dessa relação ser antissimétrica. E de fato ela é, né? Por outro lado, existem também algumas diferenças. Por exemplo, compare a parte 2 do corolário 213 com o axioma A11. Bem, a diferença do que ele chamou de parte 2 do corolário 213 é que diz que se A divide B e B divide A, o A é mais ou menos o B, né? E a antissimetria não aceita um mais ou menos. Diz que vai ter que ser exatamente igual, tá? Então a diferença está aí. O axioma A11, que ele está chamando a atenção, é justamente o axioma que garantiria que A teria que ser igual a B. Então, de fato, não acontece a esperada antissimetria, né? Por causa do fato de que pode aparecer mais ou menos. Então, realmente, as propriedades são próximas, mas não são exatamente as mesmas, né? E aí ele acrescenta, ainda conforme o axioma A13, dois inteiros A e B são sempre comparáveis. Ou seja, você sempre, numa relação de ordem, uma relação total,
você sempre consegue comparar dois elementos. E é o que acontece na relação menor ou igual quando você considera inteiros. É uma relação de ordem total. Isto é, A é sempre menor ou igual que B, ou B é sempre menor ou igual que A. Isso não acontece quando a gente está pensando na divisão, né? Isso não é necessariamente verdadeiro para a relação de divisão. De fato, temos, por exemplo, que 3 não divide 4 e também que 4 não divide 3. Então não dá para relacionar o 4 e o 3 na divisão de inteiros, numa divisão exata de inteiros. Não dá. Essas observações vão nos levando então ao que a gente quer, que é o teorema da divisão, né? Teorema do algoritmo da divisão. Bem, aí ele te dá dois exercíciozinhos e continua. Aí ele vai aqui nos lembrar como é que a gente divide, né? Ele vai aqui, na verdade, lembrar a gente, olha, quando a gente pega um número inteiro, a gente chama esse número inteiro de dividendo. Aí pega um outro número que a gente chama de divisor. E aí quando a gente faz a divisão, aparece um quociente. E se essa divisão não for exata, ou seja, aqui nós temos um A igual a um B vezes um C. Ou seja, se dividir, é dado um A, se o B dividir o A, existe o C, tal que isso acontece. Mas às vezes não acontece, ou seja, não divide. Então quando não divide, surge aqui um R, né? Surge um resto. Surge um resto. Mais R, onde R é esse cara daqui, né? E aí a propriedade interessante que esse cara tem é que ele é menor do que esse, né? A gente para de fazer a conta quando esse cara que aparece é menor do que esse. Ou seja, quando eu vou dividir 2.437 por 5, eu pego logo quem? Eu pego o 24 aqui. Aí eu digo, olha, dá 4, porque 4 vezes 5 dá 20, é o mais próximo que eu chego do 24. Mas por que eu não paro a conta? Eu não paro a conta porque ainda não tenho um resto, né? Ainda não dividi tudo e sobrou um resto menor do que o 5. Só depois que eu divido tudo e aparece um resto menor do que o 5 é que eu paro essa conta. Então esse resto aqui, ele fica preso à condição de ser menor do que 5. Ele não pode ser o 5. Bem, e ele vai ter que ser maior ou igual que 0, né? Se for 0, a divisão é exata. Então, são esses os lembretes que ele faz da nossa vida pregressa matematicamente, né? Lá de quando a gente era criancinha, né? E aí ele usa esse nosso conhecimento de quando éramos criancinhas para que a gente tire conclusões mais gerais, mais interessantes. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta a fazer? Tá tudo bem? É porque a coisa vai começar a engrossar um pouquinho agora. Começa a ficar mais chato de mostrar algumas propriedades de divisibilidade. É preciso entender bem o que significa uma divisão euclidiana, tá? É preciso entender bem quais são as consequências do resto ser positivo. Então, na hora em que eu digo que o resto é positivo, é porque se você deixar o resto ser negativo, você encontra outros quocientes e outros divisores, tá? Mas se você estabelece que o resto tem que ser positivo, aí o quociente e o divisor passam a ser únicos, tá? Isso é importante. É preciso entender o que é a definição da divisão euclidiana, a divisão dos inteiros que a gente está pensando. Certo? Então, fiquem atentos, porque essas coisas irão aparecer naturalmente. Espero que não trazendo nenhum tipo de complicação na hora de fazer exercício. Então, vamos lá. Então, isso pode ser enunciado de forma geral. Dados dois inteiros A e B, o B diferente de zero, que é o divisor, sempre existem quociente e resto, das que eu consigo escrever isso, né? Bem, eu até coloquei menor do que o 5, porque o 5 não precisava de um módulo, né? O 5 já era positivo ali por natureza. Então, antes de dar a demonstração formal desse resultado, gostaríamos de dar uma interpretação dele. Note que BQ é um múltiplo de B.
E o resto é justamente R igual, o resto é igual ao A, que é o dividendo, menos esse múltiplo. Ou seja, é uma aproximação do A, né? Quanto maior for esse BQ, mais perto do A eu vou chegando aqui e o resto vai chegando perto do zero, né? Então a condição R maior ou igual que zero e menor do que B pode ser interpretada no seguinte sentido. Estamos procurando um múltiplo de B, né, o BQ, menor ou igual a A, já que A menos BQ, aqui, A menos BQ é maior ou igual que zero, né? Se eu tenho o resto aqui, se eu penso no resto zero, que é o que eu quero obter, então eu diminuo aqui, eu tenho que o A menos BQ é maior ou igual do que zero, mas que seja o mais perto possível de A. Essa ideia sugere o método de demonstração que nós vamos seguir mais na frente, tá bom? Então, é isso que ele está dizendo. Ele está te dizendo que dividir um certo A por um certo B é, na verdade, encontrar um cara aqui para multiplicar esse B, né? É multiplicar um cara aqui, o Q vezes B. E o que você quer é que esse QB ele seja o mais perto possível do A. Na verdade, você gostaria que o QB fosse exatamente igual ao A, né? Então, mesmo que você não consiga, mas você vai aproximar o máximo possível por números positivos, né? Porque o Q vezes B, a princípio, tem que ser menor do que o A. Se você pegar um Q vezes B e ele passar do A, então tem alguma coisa errada, né? O Q vezes B tem que ser menor do que o A. E aí você vai em busca do resto que vai surgir aqui no final. Você vai tentando aproximar até o máximo que você pode, chegando no momento em que esse resto é menor do que o B, aí não dá mais para fazer. Bem, é esse o aviso que ele nos dá, e aí ele diz que, primeiro, antes de demonstrar o algoritmo da divisão, que é o que interessa a ele vai precisar de um lema. Então, o que difere o lema do algoritmo que ele vai demonstrar depois? Olha só, o teorema do algoritmo da divisão, ele pega A e B inteiro, né, com B inteiros, com B diferente de zero, e ele afirma que existe Q e R, tais que essas condições acontecem. Aqui o que ele faz de diferente no lema? Sejam A e B inteiros, tais que o A é maior ou igual do que zero e o B é maior do que zero. Então, o que diferencia o lema da proposição final é que ele exige que o A seja maior ou igual do que zero e o B também seja maior que zero. Ele não bota igual porque o B é divisor. Ou seja, ele quer trabalhar com positivos, o dividendo e o divisor. Então existem Q e R, tais que A é igual a BQ mais R, e o R é um cara maior ou igual do que zero e menor do que B, que ele não precisou usar o módulo, né? Não precisou usar o módulo, porque ele está demonstrando para o caso em que o B é maior do que zero. Então vamos à demonstração. Consideremos o seguinte conjunto. Ele pega um conjunto formado por todas as possibilidades que eu tenho, né, de fazer a diferença entre A e o Q vezes B. O Q vezes B é menor do que o A, então você pode ir mudando aqui, né, esse produto, aumentando o Q, né, já que o B é dado, aumentando o Q para chegar perto do A. Então você vai formando um conjunto. Como ele está trabalhando com positivos, né, esse conjunto aqui é sempre com números positivos. Então você tem S igual a menos bx, você vai variando o x, e o a menos bx sendo sempre um número maior ou igual do que zero. Então ele diz o seguinte: quando x é igual a zero, temos que o a menos bx vai ser o próprio a, que é maior ou igual do que zero por hipótese, né? É maior ou igual do que zero por hipótese. E ele vai ser um elemento de S. Então o a é um elemento de S. É sempre possível ter um elemento aqui nesse S. Portanto, esse S é um conjunto não vazio. Aí o princípio da boa ordenação nos diz, o princípio da boa ordem ou boa ordenação, nos diz que existe um número mínimo. Existe um número mínimo. Ele chamou esse número mínimo de R, né? Existe R, um número mínimo, dentro desse conjunto. Como R pertence a S, ele também é da forma R igual a menos BQ, tá?
existe um número mínimo dentro dele, tá? É isso que garante o princípio da boa ordenação. Então o R se escreve dessa maneira, né? Que é a forma de se escrever todo elemento de S. Então existe um tal Q em Z, tal que o Q vezes o B vai dar, A menos BQ vai dar esse tal R, que é o menor deles. Então, para mostrar que as condições do enunciado estão verificadas, bastará provar que o R seja um cara menor do que o B, né? De fato, então, para que a gente consiga provar que isso daqui é verdade, já que eu tenho que R é maior ou igual do que zero, tudo que está me faltando é apenas, né? Já que eu tenho que o R também é A menos BQ, ou seja, eu já tenho essa igualdade aqui, ó. Por hipótese, o R se escreve assim, que é um elemento daqui, então você já tem que essa igualdade equivale. BQ mais R é igual a A. E você tem que o R pertencendo a S, ele é maior ou igual do que zero. Então, tudo que falta para o que você quer provar aqui, para a nossa tese, é que o R é menor do que o B. É isso que ele está afirmando aqui, ó. Para mostrar que as condições do enunciado estão verificadas, basta provar que o R é menor do que o B. A única coisa que está faltando. Aí, de fato, suponha que o R fosse maior ou igual do que o B. Ele negou isso. Teríamos que, bem, A menos BQ mais 1 seria igual a A menos BQ menos B, que é igual a R menos B, e isso seria maior ou igual do que zero. Bem, eu estou supondo R maior ou igual do que B, o R é A menos BQ, né? Então, como é que ele constrói essa ideia aqui? Deixa eu ver. O único desejo dele, ele aqui está querendo construir essa desigualdade, né? Ele está querendo construir essa desigualdade aqui e ele está partindo da ideia de que o R é maior ou igual do que B. Ele aqui simplesmente escreve isso na marra, né? Ele escreveu isso aqui. Ele está aqui com A menos B Q mais, ou melhor, menos B. Né? Ele simplesmente construiu isso. Menos B. Então, ele partiu dessa ideia, A menos BQ mais menos B, e aí quando ele escreve isso, aqui ele tem o R. Ele escreveu o R assim, e aqui ele acrescentou o menos B, porque ele simplesmente queria escrever isso. R menos B, porque ele está supondo isso. Então, ele escreveu o R menos B dessa forma. Né? Ele relacionou o R com o B dessa forma, e como ele está supondo que o R é maior ou igual do que o B, então ele tem que R menos B escrito assim é maior ou igual do que zero. Se R menos B é maior ou igual do que zero, isso daqui, essa maneira de escrever, também é maior ou igual do que zero. E aí ele está dizendo o quê? Que aí ele teria este número, A menos B Q mais 1, também pertenceria a S, porque seria maior ou igual do que zero. Eu teria ele aqui em S. Mas A menos BQ mais 1, que é igual a R menos B, ele é um número menor do que o R. Ele é um número menor do que o R, que é o mínimo, né? Então nós temos uma contradição. Por que ele é menor do que o R? Você está acrescentando aqui mais 1. Né? Você tem que o R, ele é apenas... O R, ele é igual a A menos BQ. E esse número daqui, ele é menor, né? Ele é BQ, é um número menor do que B, que multiplica Q mais 1. Então, se você aumenta esta parcela, você diminui o R. Então, se o BQ é menor do que B vezes Q mais 1, então quando eu substituir aqui por BQ mais 1, esse cara daqui vai ser um número
Se eu aumento aqui, eu diminuo esse, né? Então esse cara daqui, ele é menor, melhor, minto. Ele é maior, deixa eu ajeitar, maior do que A menos B vezes Q mais 1. Ele é maior, menor. E ele não pode ser menor, né? Porque o R é o menor deles. Portanto, acontece uma contradição. Deixa eu dar aquela paradinha normal para olhar para vocês. Tudo bem? Entendeu as ideias da demonstração clara? Alguma passagem não ficou clara? Tá indo? Olha, Ana Mila. Ana Mili, né? Ana Mila. Eu fico preocupado. Não é? Espero que esteja indo bem. Então, ó, a intenção do cara, repito, era provar que o R é menor do que o B. Ele supõe que fosse maior ou igual. E aí ele escreve esse termo aqui. Ele pega o Q à frente, né? Ele tinha que o R era só até o BQ. Aí ele vai e acrescenta 1. Aí quando ele acrescenta 1, o que ele tem é o R menos B. E aí o R menos B é maior ou igual do que 0. Ok. Logo, esse número aqui também é maior ou igual do que 0, portanto ele pertence a S, né? Ele está aqui no S. O fato dele estar no S é importante porque eu quero mostrar que vai haver uma contradição e eu tenho que comparar com R, que R está em S. Tenho que mostrar que tem um número menor do que o R e isso não pode acontecer. Ok, então ele primeiro argumenta aqui que esse cara daqui está no S. Ok. Só que este número, que vai ser igual a R menos B, ele vai ser menor do que o R. Aí por quê? Porque o R seria só A menos BQ, né? Se você vai acrescentar 1, você aumenta o produto aqui. Eu tinha BQ e agora eu passo a ter BQ mais 1. Esse número é maior. Se esse número é maior, essa diferença aqui é menor. Então, A menos BQ mais 1 é um número menor do que A menos BQ. Ou seja, A menos BQ mais 1 é um número menor do que R, que é o A menos BQ. Certo? E isso não pode acontecer porque o R é o menor elemento em S. Ok. Eu aceitei a demonstração. Se vocês não aceitaram alguma passagem, que falem agora ou calem-se para sempre. Amém. Então vamos ao teorema da divisão. Teorema do algoritmo da divisão. Sejam A e B inteiros, com B diferente de 0. Então existem inteiros Q e R, tais que A seja igual a BQ mais R, o R maior ou igual do que 0 e menor do que o módulo de B, o que diferencia em relação ao lema. Não houve a preocupação com o módulo de B, porque B era positivo, eu considerei os dois positivos. Aí agora, nesse nosso caso, eu estou pegando quaisquer inteiros, podem ser positivos ou não. Veja que o que vai amarrar o fato de que Q é único e R é único vai ser justamente o fato de R estar preso aqui. Se o R não estivesse preso aqui, o Q não seria único. Então vamos lá. Então existem inteiros Q e R com essa condição. A demonstração começa aqui. Então mostraremos inicialmente que podemos determinar Q e R quando B é maior do que 0 e A é qualquer. Então quando o A é maior ou igual do que 0, está dado pelo lema anterior que se o A for menor do que 0, podemos ainda, caso o A seja maior ou igual do que 0, já está dado pelo lema anterior. Ok. Aí a gente só precisa olhar para o A menor do que 0. Então, podemos ainda, pelo lema anterior, determinar Q' e R', tais que, ao invés de olhar para o A, eu olho para o módulo de A, né? Então, eu posso determinar um Q' e um R', isso pelo lema anterior, tal que o módulo de A é igual a BQ' mais R',
e o R' estará preso entre 0 e B. Eu estou considerando no caso em que o B é maior do que 0, tá? Por isso que eu não precisei colocar o módulo aqui. Então, realmente, o lema me garante isso, porque eu estou com B maior do que 0 e estou com o módulo de A. E o módulo de A é maior ou igual do que 0. Então, perfeito. Então, no caso do módulo, está resolvido. Bem, se R' for 0, temos menos o módulo de A igual a A, né? Porque o A é menor do que 0, então o módulo de A é menos A, aí menos A vai dar A. E A vai ser igual a B vezes menos Q mais 0, né? Porque eu estou considerando aqui essa situação, o módulo de A vai ser igual a B vezes Q e mais o R', mas o R' eu estou considerando 0, então que eu vou ter aqui Q', né? B vezes Q', então eu tenho que o módulo de A ele vai ser B vezes Q', mas eu estou com menos o módulo de A, então B vezes menos Q', mais o R', que é 0, tá? E o par Q igual a Q', R igual a 0, verifica as condições do teorema. Ou seja, se eu pegar R igual a 0 e Q igual a Q', eu tenho as condições que esse teorema nos exige, né? Que é que A igual a B, Q mais R e R preso aqui entre esses dois valores. Então, se eu tomar aqui, quais são as condições que ele pega aqui? Se eu tomar aqui cadê onde é que ele diz? O par Q igual a Q' e R igual a R', perdão, e R igual a 0, eu teria essa situação aqui para este caso, né? Eu teria o R igual a 0 e o Q igual a Q' nessa condição, resolvendo isso. Isso estará resolvido para o caso em que eu pegar o Q igual a Q' e o R igual a 0. Né? Bem, verifica as condições do teorema. Agora, eu estou aqui considerando o caso em que o R', estabeleci aqui o R' igual a 0, tá? Deixa eu riscar. Estou pegando aqui o caso o R' igual a 0. Agora ele vai olhar o caso o R' maior do que 0. Eu estou ainda com B igual a 0 e estou com o caso em que o A é menor do que 0, tá? Porque o caso maior ou igual do que 0, o lema resolveu. E aí, para resolver o caso menor do que 0, usei o lema para o módulo, tá? E aí fiz essas considerações. E aí eu consigo que o teorema é aceito se eu pegar o Q igual a Q' e o R igual a 0. O teorema estará resolvido. Né? Na verdade, eu estou pegando Q igual a Q' e R igual a R', que é o nosso 0 aqui. Bem, aí vamos para a situação agora. Quando eu mexo, sai da posição, eu vou apagar de novo. No tablet era melhor, né? Na tela lá na frente. Bem, mas vamos lá. Agora, se você pensa que o R' é maior do que 0, aí o que nós temos? Bem, de novo, menos o módulo do A, que eu estou considerando A menor do que 0, vai ser o próprio A. Tá. Aí eu tenho B vezes menos Q, né? Porque eu tenho que o módulo do A é BQ mais R'. Mas como eu estou com menos o módulo do A, então eu tenho B vezes menos Q, e eu estou aqui com menos R'. Certo? Coloquei o menos aqui. Ora, mas isso pode ser escrito assim. Aqui é um truquezinho, né? O que você faz? Você subtrai e soma o B. Aí você pode escrever isso assim, né? B menos Q' menos R' é o que está escrito aqui porque você só colocou o menos B e o mais B. Mas para que foi feito isso? Isso foi feito assim para você poder escrever B vezes um certo número inteiro mais um outro número, né? Para que você possa determinar quem vai ser o seu Q e quem vai ser o seu R nessa circunstância. Então, nessa condição, B menos R', segundo ele, obviamente, é maior do que 0 e menor do que B. Bem, menor do que B, tudo bem, né? Porque você tem B e está subtraindo R, o R', onde o R' é um cara considerado menor do que B. Então, essa diferença fica menor do que B. E o fato de ser positivo, você está com B, você está supondo B positivo e está supondo o R' também positivo nesse caso.
Só que o R' é menor do que o B. Então esse cara daqui é maior do que zero. Logo, você toma o Q para essa condição como sendo esse menos Q' menos 1 e toma o resto como sendo o B menos R'. E aí você tem as condições do teorema. O teorema está demonstrado se você pegar o Q igual a isso e o R igual a isso. Repito, para as condições em que o A é menor do que zero, o B é maior do que zero e agora estamos considerando o R' maior do que zero. Né? Consideramos igual e agora maior. Bem, agora provaremos que o resultado também vale para o B menor do que zero. Então, essa condição do B maior do que zero morreu. Vamos olhar agora a condição do B menor do que zero. Então, qualquer que seja A, pela parte anterior, podemos determinar Q' e R', tais que A seja igual ao módulo de B, Q' mais R', onde o R' seja maior ou igual do que zero e menor do que o módulo do B. Então, pela parte anterior, quando tínhamos B maior do que zero, nós garantimos a existência desse Q' e R'. Bem, o R' é maior ou igual do que zero e menor do que o módulo de B. Nós vamos considerar agora a possibilidade do B ser negativo. Bem, quando o B é negativo, temos que o módulo de B é menos o B. Então, a gente pode olhar esta igualdade, né? A igual ao módulo de B, Q' mais R', substituindo o módulo do B por menos B. E aí você vai ter menos B Q' mais R. Mais o R'. O nosso R' em questão agora, nós estamos considerando ele maior do que zero, tá? Estamos considerando ele maior do que zero. Então, já que o R' é maior do que zero e menor do que o módulo do B, a gente já pode tomar o R como sendo o próprio R'. Então está aqui, R é igual a R'. E aqui a gente pode deixar o Q como sendo esse menos Q' mesmo, né? Como eu disse, a única obrigação que você tem que se ater é ao fato de que o R tem que ser um cara sempre maior ou igual do que zero. Nesse nosso caso, nós estamos considerando ele maior do que zero. E ele tem que ser sempre menor do que o B. E nós estamos sempre considerando aqui menor do que o módulo do B. E nós estamos considerando ele aqui também menor do que o B. Então, se eu consigo escrever isso daqui dessa maneira, eu posso tomar o Q como sendo esse Q' mesmo. E posso tomar o R como sendo R', porque ele já tem as condições que eu preciso para o teorema, né? Então, isso prova, sob essas condições, o nosso teorema. E, finalmente, provaremos que se Q e R e Q' e R' são dois pares de inteiros, verificando as condições do enunciado, então eles não podem ser distintos, ou seja, eles são únicos. Na verdade, digo de novo, se essa condição aqui acontece, se o R é igual a R', essa daqui acontece obrigatoriamente também. Tá? Se um acontece, a outra tem que acontecer também. Ou seja, se o raio ele é único, se ele é determinado como sendo maior ou igual que zero e menor que o módulo de B, então ele automaticamente obriga que o Q seja igual ao Q', ou seja, que o quociente seja único. Então, ele demonstra da seguinte maneira. Queremos mostrar a unicidade, né? Então, de fato, temos que, se você tem que o QB mais R é igual a A, e ele também é um Q' mais R', ou seja, se eu não garanto a unicidade, eu tenho um Q e um Q', um R e um R', distintos a princípio, então podemos supor, por exemplo, que um dos dois é maior, né? Já que eu estou supondo que possam ser diferentes, então suponha que o R' é maior ou igual do que R. Então, da igualdade acima, ou seja, dessa igualdade, eu posso passar para o outro lado esse cara, vai ficar Q menos Q', e posso passar o R para o lado de cá, e eu vou ter R' menos R. Bem, como o módulo de B é maior ou igual que o R', também temos que o R' menos R vai ser menor do que o módulo de B. R' menos R vai ser menor ou igual que o módulo de B. Tá, eu já tenho aqui o R' sendo menor, né? E eu vou e subtraio um R, sabendo que
o R' é maior ou igual do que o R. Então essa diferença é um número positivo, onde eu já garantia que esse primeiro número que é maior, já era menor ou igual, já era menor do que o módulo de B. Se eu vou e tiro o R, tendo aqui um número positivo, esse número aqui é ainda menor do que esse aqui. Portanto, se esse daqui era maior que esse, por maior razão, esse daqui é menor que esse. Ok? Repito, se esse é menor que esse, por maior razão, esse daqui é menor que esse também. Então, substituindo quem, né? Eu estou onde mesmo? Estou nessa situação aqui, tá? Então eu quero substituir esse cara daqui pelo módulo de B. R menos R' é um cara menor do que o módulo de B. Então eu posso colocar, eu quero substituir pelo módulo de B aqui. Eu quero chegar a uma conclusão pelo módulo de B. Se isso daqui é R menos R' e R menos R' é menor do que o módulo de B, então eu posso dizer que isso é menor do que o módulo de B. E aí, tomando módulos dos dois lados, o que eu vou ter? Eu vou ter que o módulo de Q menos Q' vezes o módulo de B é menor do que o módulo do módulo de B, que é o próprio módulo de B. Ok? Isso tudo é maior ou igual do que zero. Então, o que eu concluo? Como o módulo de B é maior do que zero, podemos cancelar o módulo de B aqui dos dois lados dessa desigualdade. E aí eu tenho 1 aqui, né? Some aqui o módulo de B, e eu tenho que o módulo de Q menos Q' vai ficar maior ou igual do que zero e menor do que 1, que é essa desigualdade aqui. Ora, mas isso significa dizer, né, segundo a proposição 127, que, como a gente sabe que não existe um inteiro entre 0 e 1, então isso daqui vai ter que ser igual a zero, né? Já que ele é estritamente menor do que 1. 1 ele não pode ser, então ele vai ter que ser zero. Ora, mas se o módulo de Q menos Q' é zero, isso significa dizer que Q é igual a Q'. Tá certo? Então, note que na hora em que você obriga um a acontecer, o outro vai acontecer naturalmente. Então, na igualdade 217, temos, se você tem aqui que o Q é igual ao Q', se o Q é igual ao Q', isso significa dizer que QB poderia ser substituído aqui, né? Então, eu ficaria com QB mais R igual a QB mais R'. E aí eu vou concluir que o R é igual a R'. Aqui. QB mais R igual a QB mais R'. E aí, cancelando o QB, você tem que o R é igual a R'. Então, quando você tem que um é verdade, o outro automaticamente é verdade. Só que você não tem nenhuma condição colocada em cima do Q. Você só tem uma condição colocada em cima do R. O R tem que ser maior ou igual do que zero e menor do que o módulo de B. Então, o R determina mais o Q do que o Q determina o R. Ok? Com a esperança de que estejamos todos vivos. Complicadinho, né? Mas quando a gente começar a fazer conta, acho que vai ficando mais claro. Vai ficando mais claro. Bem, sempre vai existir o tal do R positivo. Deixa eu colocar um exemplo. Talvez um exemplo ajude. Vou fazer uma continha com um exemplo aqui. Deixa eu ver. O que ele está te dizendo é que é sempre possível você encontrar o Q e o R, né? Aqui. Então existem Q e R. Então pensa aí. Alguém me dá aí dois números inteiros. Quais que é dois números inteiros? Uma pessoa me diz um, outra pessoa me diz outro. Digam aí, por favor. Pode ser positivo ou negativo, tanto faz. Alguém pode me dizer um? 7. Pronto. Alguém me deu um 7. A Jamile disse menos 4. Pronto, menos 4. Então vamos lá, eu quero dividir o 7 pelo menos 4. Tá certo? Se eu colocar 1,
Por exemplo, 1 vezes menos 4, ferrou, né? Para eu chegar no 7 aqui, eu vou ter que ter... Lembre-se, eu vou fazer isso, né? D é igual a Q vezes Dzinho mais R, né? Então, o D é o 7, o Q eu não sei, o Dzinho é o menos 4 e o R é um cara que eu quero positivo. Então, ó, se eu multiplicar 1 vezes menos 4, eu vou somar um cara positivo aqui, eu vou somar um cara positivo aqui até dar 7, certo? Então, eu tenho menos 4, eu vou somar quanto para dar 7? 11, né? 11. Concordam comigo? Isso é verdade? 7 dividido por menos 4 dá 1 e 11? Bem, vamos ver. 7 é igual a 1 vez menos 4 mais 11. Isso é verdade? É, né? É verdade. Mas por que não serve como resposta? Alguém me diz por que não serve como resposta? Hein? Pronto, agora começou a aparecer umas coisas estranhas aqui no meu computador. Deixa eu ver como é que eu desapareço com isso. Toda vez eu apanho. Sumiu. Então. É ali na temperatura, professor. Toda É. vez que passa o mouse em cima da temperatura aparece isso. Ah, é? E o É que só é... passar de volta em cima que some. E o que é a temperatura? Ali, 27 graus Celsius na barra de tarefas. 27 graus Celsius na barra de Na tarefas. barra de tarefas do computador. Aqui é? Isso. Quando passa aqui por cima e aparece aquele negócio. Ó, não passou não. Isso. Sumiu. Ah. Bem, que bom. Menos mal. Então, ó, vocês falaram, não sei se vocês estão vendo aqui, tá bem clarinho aqui, mas tá aqui, ó. Vocês falaram 7 e menos 4, aí, bem, eu coloquei quociente 1 e coloquei resto 11. Porque 1 vezes menos 4 dá menos 4. Somado com 11 dá 7. Não é? Mas por que não serve? Não serve como... O que o teorema me garante é que existe esse quociente e existe esse resto. Ele me garante que existe o quociente e existe o resto. Mas ele não coloca nenhuma condição do quociente. Ele só coloca uma condição do resto. Então, por que 1 como quociente e resto 11 não serve? Não é por causa do quociente, porque o quociente não tem condição nenhuma sobre ele. É por causa do resto. Qual é o problema desse resto 11? Hein? O problema é que ele é maior que tanto o divisor como o dividendo. Na verdade, ele ser maior do que o dividendo, tô nem aí. O problema é que ele é maior que o divisor. Porque o divisor, em geral, o divisor é menor do que o dividendo, né? Mas, bem, se for maior também não tem problema não. Nesse caso não tem problema não. Bem, o que importa é que ele é maior do que o divisor em módulo. O módulo do divisor é menor do que ele, né? Então não serve. Eu preciso que esse resto seja um cara positivo e menor do que o módulo do divisor. Então esse 2 que eu escolhi está ruim. Esse 2 não, esse 1 que eu escolhi está ruim. Tem que escolher outro. Alguém sugere um outro número? Ele pode ser negativo, tá? Menos 2? Perfeito, né? Se eu colocar menos 2 vai dar... Não, mas aí o resto vai ficar negativo, né? Opa! E se eu colocar menos 2 vai ficar menos 2 vezes menos 4, dá 8. Aí eu vou ter que botar um resto negativo. Eu achei que estava falando para colocar em outro lugar. Coloca aí 2 positivo, então.
Eu entendi errado o que o senhor falou. Se eu colocar 2 positivo, vai dar 2 vezes menos 4, vai dar menos 8. Dois positivo também não vai ser bom não, porque aí eu vou ter que colocar aqui resto. Se eu vou ter menos 8 para chegar no 7, eu vou ter que colocar quanto? Vou ter que tirar todo o menos 8 e ainda botar 7. Já vai ficar resto 15. Coloca aí o menos 1, então. Agora ficou bom. Se você colocar o menos 1, acho que você resolve, né? Vamos ver. Menos 1. Então, se eu colocar aqui menos 1, ao invés de 1, menos 1. Então, quando eu fizer menos 1 vezes menos 4, vai dar 4. Aí eu vou e acrescento 3 no resto. Agora tá bom. O resto é menor do que o módulo do menos 4. Tá? Então, é verdade que 7 é igual a menos 1 vezes menos 4 mais 3. Mas o que garante que a resposta é essa é que esse cara daqui, o 3, ele é maior ou igual do que 0 e menor do que o módulo do menos 4. Ok? Então, é assim que você vai encontrar essa divisão euclidiana nos exemplos específicos. E o que está aqui nessa demonstração é isso que ele está fazendo. Ele está considerando todas as possibilidades. Quando o resto for negativo, quando o resto for positivo, quando o quociente for negativo, quando o quociente for positivo, quando A for positivo, quando A for negativo. A situação em que tudo é positivo, ele resolveu logo no lema. Ele resolve logo aqui no lema. Ele pega todo mundo positivo e aí ele vai fazendo as contas aqui e diz logo que existe. Aí quando ele vem aqui para o algoritmo, para o teorema do algoritmo, ele já despreza logo o fato de serem positivos. Na demonstração, ele já diz logo, o caso A maior ou igual do que 0 está dado pelo lema anterior. Aí ele vai para a parte em que o A, né, esse cara daqui, é um cara negativo. E aí, ao invés de ele olhar para o A, ele olha para o módulo de A e começa a fazer as considerações possíveis. Ora, quando é que eu vou pegar um quociente negativo? Né? Quando é que o resto vai dar 0? Quando eu vou ter resto diferente de 0? Qual é a situação em que o B é positivo? Aqui ele considera como B positivo no início. Deixa eu ver. A negativo. Tem um momento que ele vai pegar o B positivo e um momento em que ele vai pegar o B negativo, né? Deixa eu apagar aqui, já não estou vendo mais não. Aqui ele pegou o B positivo, né, fixou logo o B positivo e foi considerar as outras situações. Com A negativo e depois com o A... Não, o A negativo sempre, né? Porque o A positivo, se o B é positivo, não tinha mais problema nenhum. Aí depois ele chega aqui, aqui ele já considerou o B negativo, tá vendo? E aí ele vai fazer as considerações para o caso em que o B é negativo. Então é isso que ele fez, o que a gente acabou de fazer. Pega aí qualquer outro dos dois números, sei lá, só para a gente finalizar essa ideia. Vamos pegar dois números negativos, o que é que acontece? Vamos pegar menos 15 e vamos pegar menos 6, pronto, menos 15 e menos 6. Então eu vou procurar um número Q para colocar aqui e veja que ele não tem nenhuma restrição, mas eu vou procurar um número R. Esse número R tem que ser um número maior ou igual do que 0 e menor do que 6. Então, uma maneira de você achar o Q é sair chutando R após R, né? Então, por exemplo, você sabe que menos 15 vai ser igual ao Q vezes o menos 6 mais o R.
Mas você sabe que o R está preso aqui. Então o R só pode ser 1, 2, 3, ou 0 primeiro, né? 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Você sabe que o R só pode ser isso. Então você pode sair chutando os valores de R aqui e encontrando os valores de Q aqui. Tá certo? Então, por exemplo, se eu colocar R igual a 0 aqui, eu vou ter que encontrar um inteiro que multiplique menos 6 e dê 15. Não dá. Se eu colocar 1 aqui, né? Se eu colocar 1 aqui, bem, se eu colocar 1 aqui, ó, se eu colocar 1 aqui e eu passo para o lado de cá, eu vou ter menos 16, né? Eu não tenho como multiplicar Q vezes menos 6 para dar menos 16. Não tem como, tem inteiro? Não. Se eu colocar 2, aí vai dar menos 17. Também não. Se eu colocar 3, aí vai dar menos 18. Opa! Aí 18 eu já tenho aqui um Q possível, né? Basta que eu coloque 3, né? Então, se eu colocar 3 e 3 resolve. É isso que eu estou concluindo aqui. Deixa eu ver. 3 e 3. 3 vezes menos 6, menos 18. Mais 3, menos 15. Pronto, encontrei. Tá? É sempre possível encontrar. É só você olhar essa limitação do R. Então, é o R que vai lhe dar o Q. Não é o Q que vai lhe dar o R. Bem, ficou claro, gente? E quando vocês relerem a demonstração, releiam com esse ponto de vista, tá? Releiam a demonstração lembrando, ora, o cara ficou brincando, ora pegava o B, ora pegava o B positivo, o B negativo, e assim ele foi montando a demonstração dele. Bem, definição. Os números Q e R, determinados no teorema anterior, chamam-se respectivamente quociente e resto da divisão de A por B. Os exercícios 3, 4 e 5 são uma aplicação do algoritmo da divisão. Aí já aparece um monte de exercício. Eu vou parar por aqui, por hoje. Até porque vocês já têm bastante exercício do capítulo 1 para fazer. Tá bom? Amanhã vai ser continuação do conteúdo ou vai ter alguma revisão, resolução de exercícios para a prova? Vocês têm exercício para me perguntar amanhã? Talvez, não sei. Vou encerrar a gravação agora.